Oi meninas, a paz do Senhor. Um beijo para cada uma de vocês. Tô com muita saudade. Hoje é meu dia de estar compartilhando com vocês o devocional, nessa semana que nós vamos falar sobre as mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre H. Ela está sendo mencionada em Gênesis 16 e em Gênesis 21. Agora eu vou ler em Gênesis 16, tá? Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor, Deus, não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o grito de aflição. Vou até ler até o 11, tá? Bom, H, como está aqui, né, mencionada, ela era uma mulher egípcia e ela era escrava de Sarai. Em algumas versões diz que é serva, se chamava serva, não escrava. E analisando a história dela, eu fui estudando, né, e todo o contexto que ela vivia naquela época, por ser uma escrava, eu percebi o quanto ela era obediente e submissa à sua dona, né, no início. E também imagino assim, pela atitude que ela teve lá na frente, eu imagino que ela estava sofrendo muito, sofrendo calada, por não suportar mais aquela situação de ser escrava, de estar ali longe da sua terra, sozinha, né? Aparentemente, sem um amigo, alguém que ela poderia estar confiando, conversando, né? Longe da sua família. Mas mesmo ela sentando assim triste, aflita, ela estava ali para servir, né? Mesmo assim, ela continuava ali servindo em obediência. E também naquela época havia uma legislação que toda a esposa que era estéril, elas podiam estar cedendo a sua escrava para gerar filhos, né? Para elas, tipo, para procriação, elas podiam emprestar dar suas servas para o marido para a procriação, tipo uma barriga de aluguel, né? E o filho nascido da escrava era reconhecido como filho legítimo. Então, no caso, o Ismael seria filho legítimo de Abraão e Sarai. E, e assim, como diz aqui, a Sarai decidiu fazer, né? Entregou a Agar para Abraão e ela obedeceu. E só que Agar, eu percebi também, assim, e me chamou a atenção, que ela foi uma escrava diferente, ela deixou a sua marca na história. E por ser um costume da época, uma lei que permitia, ela foi diferente das outras escravas. Imagina assim, quantas escravas já passaram por uma situação dessa, né? Gerando filhos para suas donas, né? Servindo a sua barriga, tipo uma barriga de aluguel. E nenhuma delas fizeram como H. Talvez tiveram vontade, mas não tiveram coragem para fazer isso. E nós sabemos, assim, quem é mãe sabe quando tá grávida e a barriga começa a crescer, o neném começa a crescer e vai mexendo na barriga, aquela sensação, é algo muito especial, né? Sobrenatural. E acho que isso mexeu muito com a H,
Só que foi para um lado diferente. Teve um lado positivo e teve um lado negativo também nessa história. E quando ela ficou grávida, já imagina assim, porque ela estava sofrendo calada, né, na minha visão, né, e o que Deus ministrou no meu coração, e cansada de ser escrava, quando ela ficou grávida, o que aconteceu? Ela começou a maltratar, a desprezar a sua dona. A soberba foi tão grande que ela esqueceu quem ela era. Ela se achou melhor do que Sarai, começou, na Bíblia diz que começou a olhar, a tratar ela com desprezo, imagina sendo uma humilhação, tipo, eu posso engravidar, você não pode, agora eu não sou, tipo, mais escrava, agora eu posso, né, e isso foi engrandecendo ela, a tal ponto que ela esqueceu quem ela era e para que ela estava ali. E ela estava desiludida, né, com a vida que levava, até o ponto dela fazer isso. Então, e o que eu entendi trazendo para os dias de hoje é que nós somos peças fundamentais. Como a Sarai contava com H para que gerasse um filho dela, para que a procriação da família dela continuasse a gerando descendentes, nós somos as peças fundamentais que o Senhor precisa, né? E cada uma, tipo, nós somos as ferramentas dele. Cada uma serve para uma coisa, para devida coisa. Então, assim, no caso, cada um com seu dom, com seu talento, com seu propósito, com seu chamado. E esses talentos, esses dons que nós temos, não são nossos. O Senhor nos deu. Tudo que nós temos é dele em primeiro lugar, né? Nós estamos aqui para servir a ele. Nós somos servas dele. E os dons que nós temos não são nossos. E muitas das vezes, assim, que eu entendi o que Deus ministrou no meu coração, foi isso, que em determinados momentos nós deixamos que a soberba, ela ocupe um lugar no nosso coração que não é para ocupar, achando que, tipo assim, eu canto bem, se eu não tivesse feito isso, se não fosse eu ali naquela situação, nada teria acontecido, porque eu sou assim e tal, até, tipo, vai descendo, né? Vai se crescendo, né? E isso vai sendo aos poucos, né? Até chegar a um limite ruim. E aí eu fiquei pensando também, assim, quando a Cris me convidou, fiquei pensando, analisando de ser escrava e analisando toda essa história. E, tipo assim, vinha um sentimento bom em relação a ser escravo. E eu perguntando pra Deus, falei, meu Deus, o que tem de bom em ser escrava? Você não tem liberdade, você não pode fazer nada, você tem que estar ali obedecendo, fazendo as coisas pra outra pessoa. E ele falou pra mim assim, você prefere ser minha serva ou escrava do pecado? Porque lá em Mateus 6,33 diz assim, coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas essas coisas. E sendo que, complementando, né, o que Deus ministrou para mim, sendo minha serva, andando em obediência, usando os dons que eu te dei, os talentos que eu te dei, para me servir, fazendo assim que mais pessoas sejam alcançadas, a sua recompensa será a melhor de todas. E em Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, assim, não tem nem o que dizer, né? Que a palavra já diz, né? Ou você prefere servir ao Senhor, ou ser escrava do pecado, porque aqui você já sabe, ou você vai ter a vida eterna, ou você vai ter a morte, né? E voltando para a história de H, né, em toda a situação que ela passou, aí quando Sarai foi falar com Abrão, olha, essa mulher, ela tá me estressando, tá me tirando do sério, ela tá se achando melhor do que eu e eu preciso ver aí se eu que errei tomando essa atitude, tomando essa decisão, ou você, né? E aí Abraão joga a bomba pra ela, fala, se vira, né? Tu teve a ideia, agora tu se vira. E aí a Sarai começou a humilhar
a H, a tal ponto que ela fugiu. E também, no meio disso tudo, né, o Espírito Santo me fez lembrar uma situação que eu vivi, né, e pode ser mais uma mesma coisa assim, né, bem um pouquinho diferente, mas o contexto, né, pode ser meio que parecido. Uma época eu trabalhava em uma determinada empresa e foi bem no início, assim, que a empresa estava abrindo, então eles sabiam poucas coisas e eu comecei a trabalhar lá. E eu comecei a ensinar muitas coisas que eu já sabia, porque já tinha trabalhado em outros lugares, então eu adquiri algumas experiências, então eu fui ensinando, fui dando algumas dicas, e passou um tempo, eu fui percebendo que eu estava sendo meio que separada assim de algumas atividades, eu ficava sabendo das coisas só depois que já tinham feito, o que já tinha mudado. E eu fui ficando mais na parte da limpeza, assim, não discriminando quem trabalha com limpeza, jamais, não é isso. Tô falando uma experiência minha, tá? E aquilo, eu comecei a ficar irritada, assim, meio triste, decepcionada, vai. Eu falei, poxa, mas eu que fiz isso, eu que ensinei eles, eu poderia estar fazendo melhor, entendeu? É o que a gente fala, os dons, né? É o ponto onde eu quero chegar. E a soberba foi tomando conta. E aí não fui humilhada como a H foi, mas com meu orgulho, o orgulho ferido, eu tava me humilhando, que eu tava sendo me humilhada pelo meu orgulho. E eu fiz como a H. Falei, não, eu preciso de um lugar melhor, porque um lugar onde eu vou ser reconhecida, um lugar onde eu possa, não vou ser colocada de escanteio, vou para um lugar melhor, porque quando a gente pensa em fugir, ou sair de algum determinado lugar, a gente quer ir para um lugar melhor do que a gente tá. Porque a gente não tá feliz com aquela situação, a gente acha que a gente precisa do melhor. Só que quando a gente foge cheio de orgulho, automaticamente a gente vai parar no deserto, né? E muitas das vezes a gente tá ali no deserto, a gente não percebe o que nós fizemos de errado para estar passando por aquela determinada situação, até que uma hora a ficha cai. E quando a ficha não cai, Deus envia um anjo, alguém, um profeta para abrir teus olhos. E foi assim com a H, né? Ela fugiu depois que Sarai começou a humilhar ela. E ela foi e parou no deserto. Eu também parei no deserto. Não foi fácil. Fiquei muito tempo, as portas se fecharam. E depois de um bom tempo, assim, que eu entendi o que eu tinha feito. Pedi perdão para Deus, me arrependi, reconheci o meu erro. E depois de uma época, eu acabei voltando para a mesma empresa onde eu trabalhei. Então foi totalmente diferente. Eu voltei de outra forma, né? E eu sou grata ao Senhor por essa lição. Bom, e voltando aqui para a história de H, ela estava lá no deserto, né? E quando ela foi pro deserto, ela esqueceu quem ela era, porque ela saiu lá da casa de Sarai, né? Se achando agora não mais escrava. Só que quando o anjo do Senhor foi encontrar ela no deserto, ele nos chamou: oi, amiguinha, oi, amadinha do meu coração, tudo bem com você? De onde você tá vindo? Pra onde você vai? Não, ele já falou: oi, H, escrava de Sarai, lembrando quem ela era, né? E perguntou por que ela estava ali. Então ela falou: eu fugi da face da minha dona porque ela estava me humilhando, né? Algumas versões diz assim. E ele falou: então volta, engole o teu choro, engole esse mimimi e volta. Obedeça, humilhe-se a ela e volte. Volte lá para casa. Deixa eu ver aqui. Tá lá em Gênesis 16, 9. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Tem uma outra versão que eu li que é: volte, seja obediente e se humilhe-se. Ou tipo antes, né? Mais ou menos assim. E bom, eu não sei,
né? Foi o que Deus ministrou no meu coração, o entendimento que eu tive. Talvez você guardou o seu dom, o seu talento numa caixinha do orgulho, porque talvez você achou que não estava sendo reconhecida, talvez por uma palavra errada, maldita por uma outra pessoa, por um líder, e você se frustrou, você se sentiu rejeitada, pelo seu orgulho você se sentiu humilhada. E só que esse dom que você tem, que eu tenho, os dons não são nossos. Deus, ele nos emprestou, ele está nos usando aqui. E ele precisa que nós demos continuidade a esse trabalho, nos unimos com os outros irmãos, com a igreja, para estar dando continuidade ao ID, a propagar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem ele. Então, ele precisa de nós, ele precisa que essa obra continue. Então, vou falar como o anjo falou, né? Volte. Mas eu vou falar mais assim, o anjo atual. Engole o choro, bonita. Engole o chorinho, engole esse mimimi, né? Porque tá te levando para um lugar que não é para você ir, né? Então, é isso, que você analise a situação, assim como eu analisei, assim como autoanalisei, né? Percebi que muitas das vezes a gente, por medo, por achar o que as pessoas vão dizer, não, filha. Você tá aqui para servir o Deus, nós somos servas dele, servas do Deus Altíssimo, e é isso que ele tá nos pedindo hoje. Então volte, obedeça e humilhe-se a ele, tá? Você tá aqui para servir a ele, você é uma ferramenta. Não deixe essa ferramenta enferrujar nessa caixinha que você colocou. Essa ferramenta é para ser usada. Então, vamos tirar esses dons, esses talentos e vamos colocar em prática. Tá ok? Bom, e finalizando, lá em Gênesis 21, aqui. Aí depois, lá no Gênesis 21, depois que Deus faz a promessa a Abraão sobre Isaac, que eles iam gerar um filho. E Isaac aqui, já no capítulo 21, nasceu, já foi circuncidado. E acho que tá aqui em Gênesis 21, 9. Eu vou ler do 9 em diante. Certo dia, Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Em algumas versões, diz zombando. Tipo, birrinha de irmão, né? Aquelas briguinhas de irmão. Quando Sara viu, disse a Abrão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Viu que agora aqui ele já não chamava mais escrava, mas Agar. Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino, pegue aí onde ele está, pegue pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Bom, aqui já viu que quando ela foi para o deserto, ele já não chamou mais ela de escrava. Chamou ela pelo nome, Agar. E nesse capítulo 21, ela foi novamente para o deserto. Só que ela não foi por sua própria vontade.
Não foi pelas suas próprias mãos ou por um erro que ela cometeu, uma decisão que ela tomou. As circunstâncias a levaram ao deserto, né? E hoje nós estamos num deserto, não por nossas mãos, não porque nós como é uma circunstância. Nós estamos num deserto que foi pelas circunstâncias. Nós todas estamos, né, nesse deserto. E por essa enfermidade, somando o desemprego, somando essa bagunça na política, enfim. E muitos ainda com medo de morrer, com medo da morte, com medo desse vírus. E nós estamos nesse deserto por circunstâncias que não foram feitas por nós. E só que ela foi para o deserto nas circunstâncias para que se cumprissem a promessa de Deus na vida dela, né? Porque lá no início, no capítulo 16, quando ela foi para o deserto, Deus ouviu o coração dela. Ele viu que ela estava aflita, né? E ele fez uma promessa para ela lá atrás, né? Tá aqui, ó. 16:11. 16:10. Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-lo. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. Então Deus, ele fez uma promessa aqui para Agar. Ela engravidou, teve um menino, e no deserto ali ele só falou com Agar. Quando ela teve um menino, Abraão colocou o nome de Ismael, confirmando aquela promessa que Deus tinha feito para ela. E hoje nós estamos nesse deserto, mas também se cumprindo a palavra de Deus, como já tá ali, né? Eu não sei, mas tá aqui na palavra, me desculpe, que a gente passaria por isso, né? Passaria por essas epidemias e muitas outras coisas, por essas aflições. Então tá se cumprindo as promessas do Senhor, né, nas nossas vidas, na nossa geração. E deixa eu ver. E uma coisa que eu marquei que eu achei interessante, ó, Deus está aberto para ouvir os clamores de todos os povos e encaminhá-los para a vida, né? Ele está aberto para ouvir nossos clamores. Nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos chorando aos pés dele. E nesse deserto vai se cumprir a promessa dele nas nossas vidas, de cada uma de nós, na nossa nação, nas nações, tá? E se você se encontra nesse deserto que nós se encontramos, né? Clame a ele, vamos clamar, vamos para que as promessas dele se cumpram em nossas vidas, tá ok? Bom, peço desculpas por alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada. Foi isso que Deus ministrou no meu coração, edificou a minha vida e eu espero também que venha edificar a vida de cada uma de vocês. Um beijo, que Deus abençoe grandemente, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau!